quiser, na saída eles têm lá o CD. Abra comigo sua Bíblia. No mesmo texto que lemos domingo atrasado, no mesmo texto que lemos domingo passado, e vamos ler hoje de novo, e se necessário, domingo que vem outra vez. Há outro texto na Bíblia, pastor? A Bíblia tem 66 livros, e cada um desses livros tem muitos versículos. Aliás, por que chama Bíblia? Você sabe por que chama Bíblia? Porque é biblioteca. A palavra livro no hebraico, no grego é biblon, e o plural de biblon no grego é biblia. E como a Bíblia tem muitos livros, é uma biblioteca, biblia, nós chamamos de Bíblia. Sabia? Isso, fizeram um bom curso de preparação para batismo, não é? Então, abra a sua Bíblia conosco, em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ler de novo os versos 1 a 8. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu queria pedir a você que está aqui no templo principal, aos meus queridos irmãos que estão lá no telão, e aliás eu agradeço a paciência de vocês que estão no telão, está lotado lá embaixo, me mandaram dizer que não tem nem mais lugar para cadeira lá embaixo. Eu quero pedir os seus ouvidos emprestados por um momento, os ouvidos físicos e os ouvidos espirituais. Esqueça o seu estômago. Se ele roncar, não dê ouvidos a ele. Dê ouvidos a mim. E é o Espírito Santo de Deus que quer falar com você. À medida em que o tempo passa, nós vamos sentindo maior necessidade de consagração da nossa vida e da vida da igreja. Quanto mais cresce o pecado, quanto mais os homens esfriam na fé, quanto mais pessoas se desviam do Evangelho, quanto mais a corrupção entra na vida do crente e na vida de igrejas, mais nós precisamos estar alerta e pensar que precisamos dedicar de fato a nossa vida ao Senhor nosso Deus. Que se nós não consagrarmos a nossa vida a Deus, não é possível ao mundo contar com a igreja como uma esperança. Se nós não consagrarmos a nossa vida, a nossa família não poderá ver a luz de Cristo brilhando em nossa vida. Nós vivemos no mesmo contexto que o mundo inteiro vive. As mesmas mazelas, as mesmas pressões que tocam lá, tocam a nossa vida também. Mas nós temos uma diferença. Nós ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos o chamado do Senhor. A voz do Espírito Santo entrou em nosso coração. Nós entendemos o segue-me do Senhor Jesus Cristo. Entendemos que Ele não nos chamou para mudar de religião, nos chamou para mudar de vida.
E isso é a essência da mensagem do Evangelho. Mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida. E essa mudança é uma exigência de Deus. E ao mesmo tempo uma oportunidade que Deus nos dá. E ela só pode acontecer se nós seguirmos os princípios estabelecidos por Deus. Não há ninguém que possa mudar o nosso interior, a nossa estrutura de vida. Não há ninguém que possa derrubar aquelas prisões que foram construídas no nosso interior, aquelas muralhas que se levantaram, dentro das quais muitas vezes a alma está presa. Não há ninguém a não ser o Espírito de Deus, o poder do Senhor nosso Deus para derrubar. E Ele nos convocou para isto, para que Ele seja dono da nossa vida, para que Ele seja Senhor da nossa vida, ao ponto em que cada uma destas coisas vá sendo derrubada por Ele mesmo. Deus queria começar alguma coisa nova. Eu preciso fazer uma recordaçãozinha, porque vocês são muito fujões. Aí no domingo vem de manhã, no outro vem à tarde, no outro vem à noite. Graças a Deus você tem as opções, né? Mas eu tenho que ficar fazendo, recordar aquilo que foi dito. De alguma maneira Deus aproxima-se de Abraão. Não vou discutir com os teólogos se foi fisicamente ou não foi fisicamente, mas aqui diz que o Senhor apareceu a Abraão, ou seja, Abraão viu o Senhor de alguma maneira. E o Senhor disse a ele assim: Abraão, eu quero que você se separe do ambiente em que você está. Eu quero que você deixe os seus costumes, a sua cultura, a casa do seu pai. E eu quero que você assuma comigo um compromisso. Você ouve a minha voz, toma o caminho que eu vou te mostrar e eu vou te levar para uma terra que será sua. Na visão de Deus não estava uma terra apenas. Não estava uma Canaã terrena. Na visão de Deus, ao chamar o Abraão, no propósito de Deus, no objetivo de Deus, no plano de Deus, ao chamar Abraão, estava um povo e não apenas uma terra. Estava uma nação e não apenas uma família. Ele dizia: eu escolhi a tua família para, através da tua família, abençoar todas as famílias da terra. Então eu vou abençoar a você, eu vou abençoar a sua família, e a sua família vai abençoar as demais famílias da terra. Deus estava dando um princípio, porque para eu retornar a Deus, para eu me consagrar a Deus, tem que ser da maneira que Deus quer e não da maneira que eu quero. A vida espiritual é do jeito de Deus, não do meu jeito. É como o Espírito Santo instrui, e ninguém mais tem autoridade a não ser Ele. Abraão não entendia que, ao ouvir o chamado de Deus, ele estava sendo convocado para dar prosseguimento a um plano que Deus começou no Éden. E é muito importante que eu e você entendamos isso. Porque o plano de Deus não morre. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Como toda a revelação de Deus é progressiva, ela vai sendo feita, a revelação vai sendo dada aos poucos. Abraão não entendeu nada do que eu vou te dizer agora. Ocorre que quando Deus criou o homem no Éden, Deus tinha um projeto, foi com um propósito. A Bíblia diz que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, quem olhasse para o homem, se houvesse outra pessoa humana para olhar, ou os anjos olhando, diria: se parece com Deus. Essa criação, essa criatura de Deus se parece com Ele. Não fisicamente, porque Deus é espírito, mas exatamente no espírito, o homem se parecia com Deus. No seu ser interior, no seu homem interior, na sua essência, o homem se parecia com Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus estava trabalhando o homem para que o homem desenvolvesse esta sua semelhança. Na essência ele já era semelhante, mas ele precisava crescer. Esta beleza de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus, se desenvolver nele. Para que isso acontecesse, Deus vinha conversar com o homem todos os dias no Éden. Não era um encontro qualquer,
Porque Deus é um Deus de desígnios, de propósitos. Deus não se faz presente só para eu saber que Ele está ali. Ele estava ali para ensinar o Adão a caminhar. E em cada encontro o Senhor dizia a Adão o que ele devia ser e o que ele devia fazer. E era na obediência a Deus que Abraão se desenvolveria. Lembra domingo passado que nós falamos que o primeiro passo, a primeira atitude para quem quer consagrar a sua vida a Deus é ouvir a Deus. E ouvir atentamente a Deus, ou seja, prestar atenção no que Deus faz. Que ninguém cresce espiritualmente se não tiver uma experiência pessoal com Deus. Você pode ter a sua religião, mas se você não ouvir a Deus, você cresce na religião, mas não cresce em Deus. E crescer na vida religiosa não é a mesma coisa que crescer em Deus. E o que Deus queria era que Adão crescesse nele. Então Deus vinha ao encontro de Adão e estabelecia os princípios, as bases para o crescimento. E como parte disso, o Senhor falou: olha, o crescimento está baseado na obediência. Então, desta árvore você come, daquela você não come. A bênção e a maldição não estavam na árvore, mas na obediência à palavra do Senhor. Era só para que o homem obedecesse. E a Bíblia diz que o homem resolveu não obedecer. Por isso Deus o colocou para fora do Éden. O colocar o homem para fora do Éden significava uma quebra de comunhão. Não de relacionamento, mas de comunhão. O homem continuava sendo aquele mesmo homem que Deus criou, filho do Criador. Esse relacionamento de filho ele não perdeu, mas perdeu a comunhão do filho com o pai. Colocado para fora do Éden, colocado para fora da comunhão com Deus. Deus já não vinha mais falar com o homem já não ouvia mais a voz de Deus. Aparentemente, então, o plano de Deus foi frustrado. Porque agora o homem não era mais a sua imagem e semelhança. Mas Deus não desiste do homem. Aleluia. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste da sua família. Deus não desiste da humanidade. Deus não desiste da terra. O plano de Deus continua o mesmo. Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Caim o mais velho, Abel o mais novo. Caim mata o Abel. Por causa do quê? Do culto. Por causa do quê? Da fé. No Éden nasceu a perseguição religiosa. No Éden nasceu o conflito religioso. Logo depois do pecado do homem, um adora a Deus direito, o outro não adora a Deus direito. Um busca a Deus, o outro não busca a Deus. Um se interessa pelas coisas de Deus, o outro quer fazer as coisas de Deus do seu jeito. E nasce o conflito. E Abel morre. Mas Deus não desiste. E Deus dá Sete, o outro filho, no lugar de Abel. Sete é o substituto, quer dizer substituto. O Senhor disse: eu não desisti do meu plano. Adão, eu disse que da semente da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. O Caim não serve porque ele não quer me ouvir. Ele desprezou a minha voz. Ele me rejeitou, mas eu coloco outro no lugar do Abel, o Sete. Sete teve um outro filho chamado Enos. Com Enos a Bíblia diz que voltou-se a adorar ao Senhor. O plano de Deus começa a voltar. Enos começa a adorar a Deus. E vem toda uma família de Caim e agora uma família de Sete, que vem por Enos. Enos gera a Lameque. Caim também teve um chamado Lameque. Tanto Caim quanto Enos tiveram filhos chamados Lameque. E aí o Lameque, filho de Enos, descendente de Sete, tem um filho chamado Noé. Nesse período, a raça de Caim cresceu. E os próprios descendentes de Sete
se envolveram com a raça de Caim. E o mundo virou o que virou e mereceu o quê? O dilúvio. E o Senhor chama o Noé. Diz assim: Noé, o homem não presta, mas eu não vou desistir da raça humana. O meu plano continua. O meu plano de ter gente à minha imagem e à minha semelhança continua. E então, Noé, a raça será destruída, mas você permanecerá. Porque você foi considerado temente a Deus, homem justo, homem digno. E então eu vou levantar você e a sua casa. Houve o dilúvio e então Noé continuou. A 9ª ou 10ª geração de Noé, filhos de Sem, através de Sem, filho de Noé, que teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Descendente de Noé, de Sem, surge Terá, de Terá, Abraão. Olha como Deus vem trabalhando. Estou te dando um princípio para você saber o que é consagração. Às vezes nós não nos sentimos consagrados porque não sabemos o que é consagração, e às vezes não consagramos por não saber o princípio dela. Deus mostrando a sua misericórdia e o seu amor para com o homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. Abraão agora ouve o chamado do Senhor. Abraão não está entendendo nada disso, ele não tinha essa revelação ainda. Mas o Senhor disse assim: eu não desisti. De Abraão levantam-se os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas surge Israel. E um dos patriarcas era Judá. Em Israel surge a tribo de Judá. E da tribo de Judá vem Jesus Cristo. E de Jesus Cristo veio a igreja, veio você. Olha que coisa linda. Olha como Deus trabalha. Então você não é fruto do acaso. Você não se converteu só porque um dia você deu sorte. Você é o que você é, e você é de Jesus, porque Deus começou desde o Éden a trabalhar para que viesse esta semente da mulher. Então você não precisa reclamar porque você é filho de Adão. Você pode dar graças a Deus porque Deus não desistiu de Adão, Deus não desistiu de você. E agora Abraão ouve o chamado. E eu disse que se nós queremos de fato, ter atitudes que nos levam à consagração, a primeira delas é fazer o que Abraão fez: ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Foi isso que eu preguei domingo passado. Se atentamente ouvirdes a minha voz. Ou seja, se você prestar atenção no que eu estou falando. Eu dei alguns princípios, são muitos, domingo passado, para que você possa ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu falei sobre a sua sensibilidade espiritual, para você desenvolver, para você aprender a parar e ouvir a voz do seu espírito. E julgar o que você ouve sempre pela palavra de Deus. Eu falei para você ouvir a Deus prestando atenção nas circunstâncias. Dei alguns exemplos. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue. Se ela naquela circunstância não desse voz àquilo que seu espírito estava dizendo: se eu tocar na hora dos vestidos dele eu vou ser sarado. É aquela voz interior que desperta no seu coração a fé, não o desânimo, não a vontade de desistir, mas que diz: se você se aproximar, o Senhor está aí. Por meio de Jesus Cristo, Ele continua se manifestando. Se você prestar atenção no que as pessoas dizem, você vai poder ouvir alguma coisa da parte de Deus. E eu disse domingo passado, Deus fala através até de uma mula, por que Ele não fala através de mim? Deus fala através daquele que não o conhece muitas vezes. A expressão que eu usei está na Bíblia, tá? Não estou xingando ninguém não, é que está na Bíblia. E eu disse a você que deve parar para prestar atenção naquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por favor, repita comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. O mundo, na instrumentalidade do diabo, não quer que você acredite na Bíblia. Eles querem que você creia que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não que ela
seja a palavra de Deus. E usam argumentos mais ou menos assim, tá, tudo bem, e quando o diabo fala na Bíblia, como é que você fala que é a palavra de Deus? Quando está escrito lá que o diabo falou? Quando o ímpio fala na Bíblia, como você diz que é a palavra de Deus? É palavra de Deus, porque Deus, pelo Espírito Santo, inspirou alguém para escrever aquilo que o diabo falou. Então não é o diabo que falou na Bíblia, alguém inspirado por Deus falou. O diabo disse isso, mas Deus quer que você saiba que o diabo disse isso. Um ímpio falou, e Deus inspirou aquele ímpio, inspirou alguém para que escrevesse aquilo que o ímpio falou, a fim de que você saiba como o ímpio opera. Mas Deus inspirou a sua palavra como guia para a nossa vida. Bem, nós demos alguns passos para que você possa ouvir e ouvir atentamente, ou seja, que você pare para meditar na lei do Senhor de dia e de noite, que você dê tempo ao Senhor. A meditação é algo necessário nos nossos dias. Eu não vou conseguir meditar se eu entro no meu carro, ligo o som para enfrentar o trânsito, ouvindo a CBN o percurso inteiro. Não sou contra a CBN, eu também ouço e preciso ouvir. Mas se eu não tive tempo para estar com o Senhor, ou não fui esperto o suficiente para usar o tempo que eu tive para estar com o Senhor antes de sair, que no meu carro eu esteja parado ouvindo, porque a Bíblia diz, a voz do Senhor enche a terra. E se a voz do Senhor enche a terra, ela está dentro do seu quarto, ela está dentro do seu carro, ela está no seu escritório, ela está no banheiro a hora que você está, é onde você estiver, na terra, a voz do Senhor está presente e você só tem que prestar atenção para ouvir o que Deus está falando, ensinando, advertindo a sua vida. O seu Deus é vivo, o seu Deus é vivo, Ele ouve e Ele fala, Ele atende e Ele opera, onde quer que você esteja e em qualquer circunstância, Ele afirma, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Nunca quer dizer em lugar algum, em hora alguma, em circunstância alguma, Ele está, Ele, não é o seu pastor, sua igreja, sua fé pessoal, Ele em pessoa está aí para te abençoar, e você pode ouvir e crer. Mas o segundo passo, que eu comecei a falar, terminei, e vou tentar terminar, eu vou te dar 3 passos só, foi o primeiro, o segundo eu comecei e vou terminar hoje, e é provável que eu continue domingo que vem. Se você está com pressa, não vai dar certo. Porque eu estou meditando na palavra e não pregando um sermão. Eu estou meditando com você em alguns detalhes, para que você entenda o seu valor. Que Deus trabalha em seu favor desde o Éden, não é agora não. Não é porque você é bonzinho, não é porque Ele já tinha um plano. E Ele te chamou para cumprir o plano dEle, por isso você precisa ser consagrado. A palavra para Abraão era essa. Abraão, eu estou te chamando, mas é para você fazer o que eu quero que você faça. Jesus te salvou para você fazer o que Ele quer que você faça. E é por isso que você aprendeu a orar, porque Jesus ensinou, seja feita... Desde criança você aprendeu a orar isso. Está aí no seu coração a semente. Está aí no seu coração a semente. Se você aprender a dar os 3 primeiros passos, aí você pode correr. Deu o primeiro passo, agora vou dar o segundo, vou dar o terceiro, o resto você se vira. O primeiro passo é ouvir a Deus, atentamente, não é só ouvir, atentamente, não é correndo não, é parar para Ele falar. Ó, zóio no zóio, tá? Cara a cara, como Maria, irmã de Marta, assentar-se aos pés do Senhor. E eu não posso me queixar se Ele não me fala. Eu preciso saber se eu estou parado para ouvi-lo. Deus não tem pressa. Ele não almoça. Deus não tem pressa. Para diante dEle. O segundo passo, pé na estrada. Diga comigo, pé na estrada. Outra vez. Por favor, vire para quem está do seu lado aqui, também lá no telão, diga assim, vê se anda, meu irmão. O Senhor, seu Deus, disse a Abraão, sai da tua terra, vai
para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu e foi. Isso é movimento. Fala de movimento. Não fique parado. Não fique no mesmo lugar. Que me perdoem os que se sentem ofendidos, mas é do tempo do presidente Médici. Mexa-se. Mexa-se. Não dá para ficar no mesmo lugar. E Abraão saiu. Mas sai e vai para o destino que eu te mostrarei. Não é para onde você quer ir. Porque se você ouvir a minha voz e entrar nesse caminho e sair por esse caminho, você não é mais seu, porque você se entregou a mim, você nem sabe onde está andando. Nessa caminhada há perigos, há pressões, há provações, há tentações, há problemas, há fraquezas, há ataques, há acusações, está cercado de inimigo por todos os lados. Este caminho é um caminho perigoso, então você precisa de mim, diz o Senhor. Você vai passar pelo deserto, você vai passar por lugares então em que precisam da minha luz, da minha iluminação, da minha instrução, da minha guarda, da minha proteção, do meu poder, porque você vai lutar. E para vencer, só eu posso te dar a vitória. Então vai e permaneça no caminho. Não fique parado. E a Bíblia diz que Abrão saiu e ele andava e parava em algum lugar e levantava a tenda. Depois, desfazia a tenda, andava e chegava em outro lugar e levantava a tenda. Quem olhava para Abraão dizia assim: ali está um peregrino no deserto. Diga comigo, no deserto. Que é onde nós nos sentimos muitas vezes. Quantas vezes você grita e ninguém ouve? Você precisa e ninguém socorre? Quantas vezes você se sente só, na aridez da vida? E vai ser assim até o seu último suspiro, porque nós não estamos no Éden, nós não estamos no céu. Nós estamos num mundo dominado pelo maligno, onde o pecado reina. Então, as consequências, nós também sofremos enquanto estivermos aqui. Mas Paulo diz assim: olha, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas por aquilo que eu vou receber no porvir. Quem olhava para Abraão, dizia dele o que deve dizer de mim e de você: esse cara está com o pé na estrada. Ele não construiu casa, ele levantou tendas. Ele não considerou o lugar onde ele está como lugar definitivo. A condição em que ele se encontra como a única condição que ele pode estar. Ele sabe que pode continuar andando, por isso ele está em tendas. Ele é um peregrino. E a Bíblia diz exatamente isso, que nós somos peregrinos nessa terra. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Não ficar parado, mas se movimentar com paciência, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está em Hebreus no capítulo 12. A segunda atitude de quem quer consagrar-se ao Senhor é considerar-se peregrino aqui, morar em tendas, assumir a condição de que o céu é o nosso destino. Lá está o nosso tesouro, lá está a nossa riqueza, lá é o nosso lugar final. E nós não queremos sair da estrada que leva para o céu. Não queremos sair do caminho que nos leva ao destino proposto pelo nosso Deus. E é por isso que nós consagramos a nossa vida. E à medida em que nós vamos consagrando a nossa vida, nós vamos sendo mais encharcados pela graça desse caminho no qual nós nos encontramos. Então é não desistir, prosseguir no caminho, sem se desviar, sem olhar para trás. Foi isso que eu disse domingo passado. Prosseguir no caminho, sem se desviar,
sem olhar para trás. A gente que acha bonito, eu já fui de Jesus, agora eu estou meio fora, sabe? Dá até uma risadinha aí. Está brincando com o diabo. Está brincando com o inimigo que está à margem do caminho. À margem do caminho está o lobo para devorar as ovelhas. Ser meio de Deus e meio do diabo não funciona. O Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Tem que deixar um para servir ao outro. Pensando nos tempos da escravatura, não havia escravo que fosse propriedade de dois donos. E pensando como servos de Deus, não dá para você servir a Deus e servir ao diabo. Então a convocação do Senhor é para sermos dele. Entrou no caminho, o profeta diz: este é o caminho, não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Se você quer ter uma vida consagrada, além de parar para ouvir a Deus, você tem que considerar-se agora como alguém que, como Abraão, pegou o caminho e está caminhando por ali. Vou reler o texto que li para vocês domingo passado para refrescar a sua memória. 1 Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. Primeiro texto, Hebreus capítulo 3, verso 12 e 14, melhor. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Olha, pode abrir sua Bíblia e olhar Hebreus 3, 12. Olha a seriedade e o amor com que Deus trata a você e a mim como filho. O Espírito Santo dizendo: vede, ou seja, observai, procurai descobrir, ficai atentos. Põe os olhos nos irmãos, em quem está ao seu lado. Cuide, que ninguém se ache, que nunca, melhor, se ache em qualquer de vós, nem no da direita, nem no da esquerda, nem do banco de trás, no banco da frente, em qualquer de vós, um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Ou seja, olhem uns pelos outros, cuidem uns dos outros, observe as manifestações do coração de quem está perto de você. E Paulo disse: traga para os apóstolos, não, você olha e ajude, para que ninguém desenvolva um coração tão perverso, tão perverso, tão perverso, que se arrisque a se apartar de Deus. Ou seja, quem não quer andar com Deus é perverso, do ponto de vista de Deus. Está fazendo o contrário daquilo que Deus quer para aquele que Ele criou a sua imagem e semelhança. E deu Jesus para que nós voltemos a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então vigiai uns pelos outros. Agora veja, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quando? Quando? O camarada chega para você na terça-feira e chama a sua atenção, você fala: poxa, mas hoje é terça, deixa para domingo lá na igreja, basta o pastor que fica buzinando no meu ouvido. Aí, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado chega e diz para você assim: isso é bom. Você fala: mas Deus falou que não é bom. O pecado fala: mas é bom, experimenta. Você fala: então tá. Foi o que Deus fez com Caim. Caim, o que está acontecendo com você? Olha o seu semblante, essa cara de sem vergonha sua. Olha a cara sua, cara de pecado. Você está com cara de assassino, Caim. Olha bem, o pecado está batendo aí a porta. Se você não resistir, ele vai vencer você. E esse mal vai se virar contra você mesmo.
O Espírito Santo fala isso comigo e com você sempre antes de qualquer pecado que nós cometamos. Quando o sangue começa a ferver, o Senhor fala assim, não, você fala, mas eu vou fazer. Não posso ficar calado. Mas você sabia que não podia fazer. Eu tenho uma boa notícia para você. Cria vergonha na cara, volta para Deus e peça perdão. Que Ele é rico em perdoar e mudar a vida. Mas olha para que não haja um coração tão perverso ao ponto de abandonar o Senhor. E todos os dias exorte os irmãos, olha, fiquem firmes. Termina dizendo, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Só isso aqui dá um sermão de 3 dias. Não é meu papel julgar se você é salvo ou não. Não sou eu quem salva e eu não sou você. Meu papel é quando você diz que quer Jesus, é nós caminharmos juntos. Você quer Jesus, eu também quero, então estamos no mesmo caminho, vamos embora. E Jesus ensinou que se você tiver um estilo de vida tal, andando com aqueles que dizem que são do Senhor, mas você tem um estilo que mostra que você não quer nada com o Senhor, a única coisa que eu posso fazer é considerar você como gentio publicano, ou seja, considerar como se você não tivesse aceitado a Jesus. Jesus ensinou isso em Mateus no capítulo 18. Se você é ou não publicano ou gentio, eu não sei. A vida pecaminosa mostra que você está vivendo como publicano e gentio. Como eu não sou o dono do seu coração e não sei o que está lá dentro, a única coisa que eu posso fazer é considerar como se você fosse gentio publicano. Eu não vou falar para você assim, não venha mais para a igreja, pecador imundo. Pelo contrário, venha domingo que vem. E vem amanhã também, venha terça, quarta, quinta, sexta. Quem sabe uma hora você ouve o Senhor e muda. Mas o que a Bíblia diz aqui é que nós temos que tomar muito cuidado, olhando uns para os outros, porque ele diz, vocês que são participantes de Cristo. Olha que privilégio. Não é para que você seja, mas porque você é. Você não faz as coisas para agradar a Deus, para que Deus faça mais coisas para você. Mas você quer agradar a Deus porque você é alguém chamado para agradar a Deus só por isso. Te der um carro novo, você vai agradar a Deus. Se Ele curar a sua doença, você vai agradar a Deus. Se Ele não der o carro e não curar a sua doença, você vai agradar a Deus, porque você não tem outra coisa a fazer, porque o Cristo que você recebeu, ouviu o Pai dizer para todas as pessoas, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E como este Filho amado habita em meu coração, eu também quero dar ao Pai o mesmo prazer que o Filho que me salvou dá ao Pai. É a questão de comunhão que vem do meu relacionamento com o Pai. Então, aqui está nos dizendo, olha, que ninguém se desvie, mas permaneça firme na confiança ou na fé inicial. Eu só sei quem é salvo na caminhada. Saiu do caminho, eu não sei se é. Mas enquanto você está aqui, é o meu dever dizer isso que está aqui, porque está escrito assim, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Então, se você vier aqui, você não vai me ouvir falar de política, nem de filosofia, nem de religião. O Senhor me chamou a exortar você, a te animar, a te estimular, a dizer assim, não saia do caminho, não abandone o caminho, permaneça na fé inicial. O Cristo que você recebeu é eterno, e a vida que Ele te deu é eterna, e consagre-se mais, e consagre-se mais, e consagre-se mais, e mais ainda ao Senhor Jesus, e faça isso todos os dias, neste tempo que se chama hoje, porque hoje é o único dia que eu tenho. E a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Para finalizar a nossa conversa nesta manhã, se você veio domingo passado, você está pensando que eu preguei a mesma coisa.
até os mesmos versos. Tenho tanta coisa aqui. Mas não adianta. O que Apocalipse diz? Capítulo 2, versos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. É uma fala do Senhor à igreja de Éfeso. Acho que foi na última viagem, ou na penúltima que fizemos a Israel. Passamos pela Turquia, fomos a Éfeso. A única coisa que encontramos foi ruínas. Ruínas, ruínas e ruínas. Se pudemos tirar alguma foto, foi de ruínas. E foi o maior porto e a maior cidade do Império Romano na Ásia Menor. A igreja mais florescente da Ásia. Apaixonada, e você tem a carta aos Efésios aí na sua Bíblia para você ver que é a carta mais profunda de todas as do apóstolo Paulo. Eu acho que é mais do que Romanos. Quem não acha, eu perdoo também. E o Senhor olha para aquele povo e usa uma expressão que é dura para um pai usar contra um filho. Eu estou contra você nisso que você fez. Eu não concordo com você. Eu não aceito isso. E aquele que os salvou diz: eu tenho contra ti. Vocês me amavam tanto. Haviam consagrado a sua vida a mim ao ponto de compreender e aceitar o amor que eu oferecia a vocês. Mas Roma chamou a atenção de vocês mais do que o meu amor. As riquezas que entram e saem do porto, o mercado, a imoralidade chamou mais a atenção de vocês do que o meu amor. Por amor a vocês, eu me santifiquei ao Pai, disse Jesus, está em João no capítulo 17. Por sua causa, eu morri, fui totalmente dedicado a você. E fui exaltado pelo Pai, e estou assentado à direita do Pai, intercedendo por você incessantemente. No dia que se chama hoje, eu estou intercedendo por você. Eu te dei o meu Espírito com a salvação que você recebeu. Te selei no Espírito Santo. Eu te dei a revelação da minha palavra e você ouviu a minha voz como Abraão ouviu. Você entrou no caminho e me amou, mas abandonou o seu primeiro amor. Diz o Senhor: eu estou aborrecido com você. Que terrível essa igreja receber essa carta. E diz o Senhor: se você não mudar, eu vou fechar as portas da igreja. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, fala da igreja como candeeiro, e ele está dizendo: eu vou afastar, eu vou tirar do seu lugar o candeeiro, eu vou fechar a sua igreja. Porque a salvação, ela fala de algo muito maior e mais profundo do que o relacionamento. Ouça, preste muita atenção no que Deus nos ensina na sua palavra. Alguns de vocês não vão concordar com o que eu vou dizer agora, eu sei. Mas eu perdoo você.
A salvação que você recebeu é eterna. Eterno quer dizer não muda jamais. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. E é uma expressão que eu gosto no grego porque ela fala muito fundo. Eis ton aionion. Significa assim, não tem jeito de mudar. Está lá no original. O que eu dei está dado. Eu não volto atrás. E ninguém os arrebatará da minha mão. E alguém, mas o cara pode pular. Ninguém. Inclusive o cara. Ninguém arrebatará da minha mão. Ouça. Ainda que você esteja em pecado, se você recebeu a Jesus, você é salvo. Pastor, desse jeito o senhor dá liberdade para todo mundo pecar, já que não perde a salvação. Não. 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 Ocorre que o salvo sabe a vida que ele recebeu de Jesus. E ele sabe que a vida lá fora não presta. E ele não quer viver a vida lá. E ele sofre se está em pecado. E sofre tanto que ele geme diante de Deus para deixar o pecado. E isso é consagração, que é igual a santificação. É um processo de Deus na sua vida, que vai se desenvolvendo dia a dia, por causa da sua alegria e por causa do seu sofrimento. A alegria de ter Jesus e o descontentamento de ainda não ter chegado ao ponto em que Jesus quer que você chegue. E dia a dia você vai dizendo: Senhor, eu quero mais, menos erro, menos pecado, menos coisa que não presta, e mais acerto, mais santidade, mais coisa do Senhor. Esta é a fome, este é o desejo, esta é a angústia, esta é a luta do salvo. O salvo não luta pelas coisas deste mundo, mas ele luta para esmurrar o seu corpo, reduzindo-o à servidão, a fim de que Cristo reine em sua vida e seja glorificado através dele. O salvo não se alegra se abandonou o primeiro amor. E o Senhor só faz esse chamado para aquele que já amou, para aquele que já foi dele, para aquele que já serviu e abandonou. O Senhor fala assim: você sabe o que é me amar. Você sabe o que é o descanso da minha presença. Você sabe o que é a paz que eu te dou. E por que você se rebela? Por que você vive do seu jeito? Por que você quer fazer assim? O relacionamento continua. Quando o filho pródigo estava lá no chiqueiro, ele continuava sendo filho. Comia comida de porco, dormia entre os porcos, tinha o fedor de porco, estava quase com a cara de porco, mas era filho de um grande Senhor que ele havia abandonado. O relacionamento não acabou. Tanto que o pai ficava à cabeceira do caminho, diz a Bíblia: o meu filho, ele não pode estar satisfeito lá onde está. Ele não pode estar feliz. Ele tem tudo isso aqui. E trocou isso por aquela miséria de vida, por aquela opressão, por aquela escravidão, por aquele mau cheiro, aquele ambiente horrível. Ele sabe o que é viver ao lado do pai. Incansavelmente o pai estava à cabeceira do caminho. E o filho sabia disso, embora não visse. Lá no coração ele sabia que ele era filho. E sabia que tinha feito uma grande besteira. A maior burrada da vida. Estragou a vida. Mas ele sabia que o relacionamento permanecia. Tanto que ele se levantou e disse: eu vou voltar lá. Lembrou de onde caiu. E disse: eu vou voltar. Ainda que meu pai não me aceite como filho. Ele não sabia como era o coração do pai. Nem sempre o filho entende o coração de pai. Mas eu vou voltar a si mesmo. Se ele me der um lugarzinho na casa dele, lá no quintal, para eu morar com os empregados,
e eu poder comer a migalha que cai da mesa do meu pai. Só o fato de eu estar lá, na casa do meu pai, vendo as coisas, eu me dou por feliz. Eu vou voltar para casa, eu vou me consagrar ao pai. Quando ele voltou, ele vem andando e recitando. Você lê o texto, parece que ele vem recitando para não esquecer, porque ele já estava todo pirado, a cabeça estava ruim, e ele então vai recitando pelo caminho: eu vou dizer para meu pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus empregados, pelo amor de Deus, me receba na sua casa. E quando ele chegou assim, saindo para falar, que bateu os olhos, lá estava o pai, e ele foi se aproximando: pai, lê o texto, você vai ver a delícia desse texto. Quando ele estava na metade do que ele tinha ensinado a falar, o pai falou assim: vem, corre aqui pessoal, leva esse menino, dá um banho nele, troca a roupa dele, dá a sandália para ele, e olha, põe anel no seu dedo, porque aquele que estava morto reviveu, e eu quero que ele viva intensamente na minha presença. Eu quero que ele desfrute de comunhão comigo, porque o relacionamento ele não havia perdido, mas a comunhão entre o pai e o filho havia se desvaído. Então o pecado não quebra o seu relacionamento, o pecado quebra a sua comunhão, e é a falta de comunhão com Deus que tira a paz, é a falta de comunhão com Deus que não deixa você experimentar a Deus. Mas quando você volta para Deus, se arrepende de onde caiu e diz: Senhor, o Senhor tem razão, eu não mereço, mas eu sou teu filho e o Senhor está me esperando, eu estou voltando com o meu mau cheiro, cabelos em desalinho, barba grande, esquisito, até com cara de sujo, de porco, eu estou voltando para o Senhor, porque tu me transformas. E o pai diz: olha, ele voltou à comunhão da mesa, e ele não vai ser o empregado que mora no quintal. Dê um banho nele, faça o cabelo, a barba, dê uma roupa nova, põe anel, e ele vai voltar à comunhão, apesar de tudo que ele perdeu e das marcas que ele traz. Ele voltou, consagrou a sua vida ao Pai, consagrou a sua vida ao lar. Termino aqui, querido, dizendo a você: a que altura do caminho você se encontra? Ou nem no caminho você se encontra? Está construindo casinha aí? Ou você também está com o pé na estrada, olhando para Jesus? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Ninguém vai sair agora. Eu quero orar com você. Ouça. Se você entrou no caminho, a chamada do apóstolo pelo Espírito Santo, no capítulo 3 de Efésios, ontem eu falei para os nossos voluntários do Kids numa reunião à tarde. O convite do Espírito Santo é: buscai as coisas que são de cima. Caminhe olhando para cima. Ouça, caminhe olhando para cima. Uma outra vez, caminhe olhando para cima. Você é o resultado daquilo em que você põe os seus olhos. Você é o resultado daquilo em que você põe os seus olhos. Se você põe os seus olhos na sua fraqueza, você viverá fraqueza a vida toda. Mas se você colocar os seus olhos naquele que venceu, você será mais do que vencedor. Não perca tempo olhando para si mesmo, porque você não presta. Eu presto. Nós não prestamos. Não põe os olhos em si. O caminho da consagração é andar olhando para cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. De lá vem a nossa inspiração, de lá vem a nossa direção, de lá vem a nossa paz, de lá vem a nossa vida, porque olhando para lá, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Tire os olhos de si mesmo, olhe para o que presta, e você será o resultado do seu foco em Jesus Cristo.
dia a dia, olhando para Ele, você será mais e mais semelhante a Ele, a Jesus. O resto pode ser gente boa, mas continua sendo o resto. Jesus é tudo. Pode dar a mão a quem está do seu lado. Olha, a gente continua a conversa domingo que vem. Pode ser? Eu quero receber você aqui domingo que vem com a cara de mais santo do que eu estou vendo hoje. Você dizendo, eu consagrei mais a minha vida ao Senhor. A minha paixão por Jesus hoje, você vai dizer domingo que vem, é muito maior do que a de domingo passado. Não estou chamando você para a Igreja Batista do Povo. Ela não pode fazer nada por você, a não ser te exortar a dizer, olha para Jesus. Seu casamento, nos relacionamentos familiares, na empresa, na sua vida espiritual. Lembre, você é filho, isso é relacionamento. Não perca a comunhão, porque Deus te fez filho para você ter comunhão com Ele. E a comunhão vem pela obediência. Adão desobedeceu, foi colocado para fora do paraíso. O relacionamento continuou, mas a comunhão ele perdeu. Se você recebeu a Jesus, você é salvo. Mas não chegue no céu, como diz Judas o apóstolo, chamuscado pelo fogo. Deus não come churrasco. Não chegue com cheiro de carne queimada no céu. Sede santos, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Nosso Deus, Tu estás aqui. Nós estamos na Tua presença. O Espírito Santo do Senhor tem falado conosco. Senhor, nós queremos mais que religião. E nos atrevemos a Te dizer, por causa de Jesus Cristo e em nome dEle, que nós queremos mais do que relacionamento contigo, nós queremos comunhão contigo. Queremos sentir o Teu coração. Queremos perceber o que Te agrada. Queremos alegrar ao Senhor com a nossa vida. Somos tão imperfeitos, tão pecadores, isso é impossível para nós. Mas desperta o poder do Teu Espírito Santo em nosso interior. Enche as Tuas filhas, ó Deus, e os Teus filhos do poder do Teu Espírito Santo. Esvazia-nos de tudo aquilo que não é Teu, do pecado, da carnalidade, do mundanismo, da religiosidade oca, vazia, tradicional, e dá-nos a vida e o poder do Espírito que derramaste sobre nós, para que o poder do Teu Espírito nos dê graça, unção, força para vencermos cada momento. E como Abraão, peregrinos que somos, irmos caminhando mais e mais em direção ao lugar que já é nosso, porque foi reservado por Jesus Cristo, nosso Salvador. E que nessa caminhada nos identifiquemos contigo, que nessa caminhada Tu cresças em nós, que não voltemos ao Egito, mas pelo contrário, sempre estejamos junto ao altar do Senhor, ouvindo a Tua voz, oferecendo-Te serviços, e ó Deus, que o nosso culto seja puro, sincero e verdadeiro, como indivíduos, como família e como igreja, para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. O prejuízo na sua casa vai ser maior, porque eu tomei 15 minutos seu, você vai comer mais, está com mais fome, mas que Deus te abençoe nessa semana, cheia da graça do Senhor, consagrando a sua vida ao Senhor nosso Deus. Bem, se alguém veio e precisa de alguma oração especial, os pastores e obreiros estão aqui, tá? Podem vir aqui à frente que vão orar por você.